Fala galera, tudo beleza? Eu sou Luiz Pimenta, criador do canal, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o residente não habitual cá em Portugal. Então, se você pretende morar em Portugal em 2023 ou 2024, é importante você saber desse detalhe, pois pode te economizar muito dinheiro ao pagar os impostos cá em Portugal. É uma coisa que eu fui descobrir apenas depois que eu já estava morando aqui, que na prática eu poderia ter poupado centenas de euros ao pagar o meu imposto de renda cá em Portugal. Mas como eu não sabia desse detalhe, fui saber somente depois, você está na vantagem. Você pode saber desses detalhes e ao chegar cá em Portugal, com uma ajuda de um contabilista, é sempre importante algum contabilista te auxiliar. Todo o processo que você tem cá em Portugal, quando vai fazer o seu imposto de renda ou dúvida relativa a impostos, é importante um contabilista te auxiliar. Então eu vou estar falando um pouco mais nos detalhes sobre o residente não habitual cá em Portugal, como que funciona e o melhor de tudo, o maior benefício que é pagar menos imposto cá em Portugal. E antes de avançarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vamos lá. Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição. E o que é importante antes de tudo? Residente fiscal em Portugal. Quem que é considerado residente fiscal cá em Portugal? Mais abaixo tem todo o detalhe que é interessante você ler com calma, mas em resumo é considerado residente fiscal em Portugal quem cá vive após 183 dias em território português contínuo, ou seja, se você pretende morar definitivamente, muito provavelmente você vai passar de 183 dias cá em Portugal. Então você já pode ser considerado residente fiscal cá em Portugal. Ou seja, começar a pagar os seus impostos, os seus tributos como residente. Mais abaixo ele dá outros detalhes também de quem pode ser residente fiscal cá em Portugal, além de quem ficar 183 dias. E um dos itens mais importantes do residente fiscal é entregar o IRS, que é o similar nosso imposto de renda no Brasil. Nesse caso aqui, IRS, imposto de renda de pessoas singulares. E por que isso é importante? Porque você vai estar declarando ao governo oficialmente tudo que você ganhou. Como você vai estar trabalhando e gerando renda cá em Portugal, você vai ter que fazer a sua declaração anualmente e isso não tem como fugir. E um ponto interessante também que mesmo que você não seja residente fiscal cá em Portugal, pode ser que você seja obrigado a fazer essa declaração mesmo assim, não sendo residente fiscal. Mas lembrando, sempre busque a ajuda de um contabilista, que é a pessoa mais instruída a te ajudar a executar essa tarefa, que a gente sabe que até no Brasil é complicado, complexo, não é nada simples fazer uma declaração do imposto de renda. Enfim, sempre peça ajuda. E aqui abaixo a gente vai saber o que é o residente não habitual. Isso aqui, que é o que eu deveria ter aprendido antes de vir para Portugal, me pouparia muito em questão de imposto de renda, em pagar o imposto cá em Portugal. Por quê? Porque você só consegue ser atribuído aqui como residente não habitual em Portugal quem não foi residente nos últimos 5 anos, ó. Ou seja, quando você chega cá em Portugal e transfere a sua residência fiscal para Portugal, você já está cadastrado aqui. Se você não fez isso pelos últimos 5 anos, você consegue pedir o residente fiscal não habitual. E em resumo, você chegando aqui novo, sem ter tido a sua residência fiscal cá em Portugal, vai conseguir pedir, desde que se enquadre no tempo corretamente. Quais são as vantagens, então, de ter esse regime fiscal de residente não habitual? Primeiramente, a melhor de todas. As vantagens oferecidas são válidas por 10 anos, ou seja, você vai ter uma taxação máxima no seu IRS de 20%. E por que isso é importante? Porque se olharmos a tabela de IRS cá em Portugal, vou abrir aqui no site, não é nada simpático, ó. Então, para 2023, a nossa tabela do IRS cá em Portugal inicia nos 14,5%, podendo chegar até 48%. Sim, é muita coisa. Sabemos que o governo cá de Portugal não te incentiva nem um pouco a ganhar muito, porque quanto mais você ganha, mais você irá pagar de imposto de renda. Então veja aqui os escalões. Os escalões são as faixas de salário. Quem ganha até 7.479 euros por ano, esse aqui são os valores anuais, irá
poder pagar a partir de 14,5. E aqui as faixas de 7 mil a 11,21 e assim vai até quem ganha mais de 78 mil euros por ano irá pagar a média de 48% de imposto de renda no ano seguinte. Claro que isso aqui não é simplesmente você ganhou, chegou no final, pronto, vai pagar esse valor e acabou. Não, tem toda uma regra, assim como é no Brasil. Por isso que é importante um contabilista te auxiliar e fazer a sua declaração. Porque ele vai considerar várias regras, eu vou deixar esse site aqui, ele explica com calma, é muito complexo, mas você pede ajuda para um contabilista, que é o contador do Brasil, aqui eles chamam de contabilista, que ele vai te explicar e vai fazer o cálculo correto. Por quê? Porque tem deduções em cima do valor final que você ganha anualmente, tem o número de dependentes, tem uma série de fatores que você não vai pagar em cima do valor cheio. Ou seja, se você supostamente ganhou 60 mil euros no ano, você não vai pagar exatamente a taxa que está aqui entre 50% e 70%, que seria 45%. Vai ter as deduções e não é em cima do valor exato. Tem sempre ali um valor que você deduz. Lembrando que tem a questão também do CPF na nota. Como temos isso no Brasil, aqui também tem, que é o NIF. O NIF, em tudo que você for comprar, é interessante você colocar o seu NIF, por quê? Porque tem vários itens e materiais que você consegue abater no seu imposto de renda. Que, em muitas vezes, claro, dependendo do seu escalão, dependendo da sua família, dos seus agregados familiares, que é o que eles chamam aqui, você ainda consegue deduzir e no final da declaração do imposto de renda pode ser que você ainda consiga recuperar um dinheiro em vez de ter que pagar um valor para o imposto de renda. Isso depende de cada caso, depende de cada salário, de cada família, enfim. Por isso que é importante a ajuda de um especialista, que é o contabilista cá de Portugal. Voltando aqui às vantagens, claro que essa é a principal. Você viu a tabela lá que é agressiva. Claro que aquilo é alto para quem ganha mais. Quanto mais você ganhar, mais você irá pagar de imposto de renda. Mas você fazendo essa questão do regime fiscal de residente não habitual, você irá ser taxado apenas em 20% no máximo. Então, por mais que você ganhe, se você entrar em uma daquelas listas, você vai ter esse benefício de ser taxado no máximo em 20%. Isso é muito importante, porque dependendo, se você entrar já aqui nessas duas faixas, ó, acima de 11 mil euros até 15, ou de 15 até 20, você já estaria entre 26% a 28%. Ou seja, se você for taxado no máximo em 20%, já vai ser uma diferença enorme no final do que você teria que pagar possivelmente no imposto de renda. Outra questão é que também não irá ocorrer a bitributação sobre os rendimentos obtidos fora do país, ou seja, se porventura você ainda recebe alguma coisa no Brasil, existe esse acordo aqui de não haver a bitributação, que isso também é interessante. Enfim, é isso que você tem que focar. Chegou em Portugal, busca um contabilista para ele te ajudar a fazer isso aqui e entrar nessa questão do regime fiscal do residente não habitual, que é muito importante e vai te poupar vários euros aí, dependendo do seu caso. Aqui abaixo ele explica como que é. É simples a questão para aderir, você mesmo poderia aderir. O processo é simples, mas peça a ajuda de um contabilista que ele irá te auxiliar caso você tenha ainda alguma dúvida. Que é o que? Se você ainda não foi tributado como residente fiscal em Portugal, você irá conseguir aderir a esse regime. Então faça isso quanto antes, para você não perder esse benefício que, ao meu ver, é ótimo. Outra questão que você deve se atentar ainda estando no Brasil ou assim que chegou em Portugal, é a questão de se é possível ser residente fiscal no Brasil e Portugal. Como é visto aqui no texto, sim, isso é possível, que claro, vai depender do seu enquadramento tanto em Portugal quanto no Brasil. Mas enfim, é possível sim você ainda ser mantido como residente fiscal tanto no Brasil quanto em Portugal. Mas lembrando, cada caso é um caso, o mais correto é um contabilista te auxiliar, porque às vezes você ainda declara imposto de renda no Brasil, ainda recebe uma aposentadoria, recebe um aluguel, às vezes tem investimento no Brasil. Isso, um contabilista ele vai te auxiliar para quê? Para que você consiga declarar o seu imposto de renda corretamente no Brasil e fazer a sua declaração de imposto de renda cá em Portugal de forma correta, para evitar assim multas, porque dependendo do caso você pode ter uma multa tanto no Brasil quanto uma multa em Portugal. Por isso que é importante o contabilista te auxiliar e isso vai depender de cada perfil, de cada pessoa, de cada família, enfim. É isso, pessoal. Eu quis trazer aí esse detalhe do residente não habitual, porque
Com certeza, se você fizer no prazo correto, irá te poupar muitos euros aí por 10 anos, como você viu na matéria, que é o prazo do residente não habitual. Eu, infelizmente, não sabia dessa informação e acabei perdendo o prazo e vou ter que pagar aí de acordo com o escalão que eu faturo cá em Portugal, infelizmente. Mas você está tendo essa informação, corra atrás assim que chegar em Portugal. Veja com o contabilista qual que é o prazo, qual que é o processo que você já consegue adiantar e assim pagar menos imposto dentro da legalidade. Vou ficando por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhe com mais pessoas que pretendem morar cá em Portugal, pois essa informação irá ajudar com toda certeza.